nos versículos 4 a 7 que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver que nós temos duas opções: se alegrar ou se preocupar. A gente, porém, vem num contexto também já interessante dos problemas que Paulo falou que havia em Filipos, que tinha duas irmãs brigando, né? Duas cristãs que já foram usadas muito no Evangelho, ficavam ao lado de Paulo, né? Trabalhando no Evangelho, e Paulo simplesmente fala: existe isso, mas precisamos consertar, né? Ele fala: jamais quero ouvir isso de novo, né? Bom, ele fala: acontece, né? Acontece nas melhores das famílias, brigas acontecem. Porém, ele tem que exortar, né? Por amor a elas, a igreja, ele fala: vivam em harmonia. Focam naquilo que une vocês, né? Não continuem assim. Não está tudo bem se essa situação está acontecendo. E, inclusive, peçam ajuda de alguém de fora, né? Se precisar, tem um mediador ali, tem um conselheiro, né? Então, por favor, se entendam novamente. Problemas interpessoais, obviamente, podem roubar alguém ou uma igreja da alegria, né? Mas muito mais ainda é a preocupação. A preocupação nos rouba da nossa alegria também. E, de fato, a gente, né, o mais simples que a gente puder falar, tem duas opções: ou a gente vai se preocupar, e o que a gente mais faz, né? Naturalmente, a gente se preocupa com muita coisa, porém as coisas só pioram quanto mais a gente se preocupa. Podemos até dar uma pincelada, né? Tentar trocar algumas circunstâncias por outras, e por um período a gente talvez tenha um pouco mais de alegria, mas é passageira, porque logo as coisas vão mudar novamente. Ou a gente tem a opção 2, que é se alegrar apesar das circunstâncias, apesar de tudo que está indo ruim, né? Essas duas opções a gente tem. A gente pode se alegrar com aquilo que não muda, com aquele que é sempre o mesmo, com aquele que está acima de todas as coisas. E a gente vai ver isso nesse texto hoje. No versículo 4, então, a gente tem essa frase, né, que a gente já ouviu tanto: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Duas vezes, né? E a gente já viu tanto o tópico de alegria no livro de Filipenses, que Paulo toca, né, bastante nesse assunto. Alegrem-se. Em primeiro lugar, porque Deus é alegre. Deus é assim, né? Em Deus, a plenitude da alegria. Salmos 16:11 fala: na tua presença a fartura de alegrias. Em Deus há toda a alegria que a gente pode imaginar e além disso, né? Não está no mundo, não está em nós. Quanto mais a gente procura, não vamos encontrar essa alegria. Mas Deus é alegre e Deus se regozija em si mesmo, né? Antes de toda a criação, havia Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre existiu, sempre existirá, totalmente feliz, satisfeito e alegre em si mesmo, né? Então ele não precisaria nem de mais ninguém, porém ele decidiu criar o homem, né? E ele se alegra em seus filhos, porque ele é alegre, ele se alegra em nós, mas ainda por causa da obra de Jesus na cruz, porque nós fomos feitos filhos a partir dessa obra e da nossa fé nesse sacrifício de Jesus. E ele se alegra conosco assim como ele se alegra com Jesus, né? O Pai olha para nós como filhos legítimos, né? Filhos de verdade. E quando ele fala, né, para o seu filho: esse é o meu filho em quem me agrado, ele fala isso para nós também: esse é o meu filho, você é o meu filho, você é a minha filha em quem me agrado. Deus se alegra conosco. E por isso ele deseja que a gente se alegre, né? Que a gente tenha alegria, porque é uma característica de Deus, a alegria. Então a gente pode entender o versículo 4 como Deus falando conosco: alegre-se em mim, né? Alegre-se, vou falar de novo: alegre-se. Eu sei o que você está passando, sei do seu sofrimento, das suas angústias,
sei o quanto você consegue aguentar, mas alegre-se. Ao invés de ficar ansioso, viver com medo, viver até doente às vezes, eu desejo que você experimente a alegria. Esse seria o recado de Deus, para nós, os seus filhos, a sua criação. E Deus tem essa alegria para nós hoje, Ele falou, eu trouxe para vocês vida abundante, vida de alegria, e eternamente, uma alegria imensa que vocês não podem nem imaginar, alegria indizível, Quando Ele fala para aquele servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Haverá uma alegria sem interrupções no céu. Hoje a gente ainda tem, por causa da nossa limitação, os altos e baixos, mas vai ter um dia que não vai faltar de alegria, nunca, vai ser permanente. E quando a gente olha no contexto que a gente estava lendo, o versículo 3, o que diz lá no final? Os seus nomes estão no livro da vida. Aí ele fala, alegrem-se. E isso já nos traz a ideia da essência, Em que a gente deve se alegrar? Que os nossos nomes estão no livro da vida. Essa é uma grande razão para se alegrar. Nós fomos salvos, A vida pode ser muito difícil, e a vida, às vezes, depois de se converter, pode ser mais difícil do que antes. E as pessoas falam, mas por que eu aceitei Jesus? Agora estou sofrendo mais. Você não aceitou Jesus para ter uma vida melhor aqui. Você aceitou Jesus porque você estava indo para o inferno, estava perdido para todo sempre, e agora você vai para o céu, você é salvo. A vida pode piorar depois de aceitar Jesus no sentido das circunstâncias. Mas nós estaremos para sempre com Ele, Se alegrem, porque os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. E foi o que Jesus falou para os seus discípulos. Quando eles voltaram, de tanto serviço, ministério e tudo mais, todos empolgados, eles falaram, até os demônios nos obedeceram, Olha que aconteceu tanta coisa. E Jesus falou em Lucas 10, 20, contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. A gente pode ter alegria, assim, com tantas coisas pequenas, Inclusive com comida, com amizades, com vários momentos bons, entretenimento. A gente pode se alegrar tanto com as experiências que Deus nos permite ter, de sermos usados por Deus, há muita alegria nisso. Mas a maior alegria está que a gente é salvo, na certeza da nossa salvação. E Paulo traz esse foco também quando ele fala no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. É no Senhor que a gente encontra essa alegria, não em algo que Ele pode nos dar, oferecer, que são muitas bênçãos, Não nas circunstâncias, senão nem Paulo nem os filipenses teriam razão para ter alegria, Paulo estava passando por perrengue, os filipenses estavam passando por perrengue, e as circunstâncias mudam toda hora. Não pode ser alegrem-se naquilo que você está vivendo agora. Tem que ser no Senhor. Senão é uma alegria apenas passageira, que vem e vai. E Jó, de certa forma, entendeu isso e falou, Deus dá, mas Deus também pode tirar. Qual a minha conclusão? Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho que me alegrar no Senhor, na pessoa que Deus é, que não muda, que Ele é sempre o mesmo. A sua natureza não muda, as suas características não mudam. Ele é eterno, imutável, constante. Ontem, hoje e para sempre. É o mesmo. Então a gente pode nos garantir nisso. Podemos descansar nisso. Os planos de Deus não mudam. Nem os planos que Ele tem para as nossas vidas, nem no mundo inteiro. Tudo vai se cumprir exatamente como Ele quer e como Ele também já profetizou. Ele precisa ser a base e a razão para a nossa alegria. Assim, a gente pode ter uma alegria constante. Senão, sempre vai ser uma montanha russa. E assim a gente pode ser forte. Como eu disse no começo, o versículo que a gente também usou como referência para a nossa série está em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força, ou a força de vocês. Então,
a pessoa que se alegra no Senhor é mais forte, né? Inclusive contra, esse é o nosso contexto aqui, as brigas, né? Problemas interpessoais, desavenças, né? Críticas que você recebe, calúnia que você sofre, porque se você está forte no Senhor, você não vai deixar desviar o seu foco, né? A sua alegria está no Senhor, não naquilo que as pessoas falam de você ou aquilo que você vive, talvez infelizmente em alguma situação assim com outras pessoas. É bem o que o salmista disse em Salmo 37:4: deleite-se no Senhor. Tenha prazer no Senhor, né? Tenha sua alegria no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então nós somos mais fortes quando estamos alegres, satisfeitos, contentes no Senhor. E a gente pode ver o outro lado da moeda, e interessante, o John Piper disse: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. É nesse ponto que a gente deve viver, satisfeitos no Senhor, Ele se alegrando conosco, nós nos alegrando com Ele. E deve ser algo constante, porque Paulo fala: alegrem-se sempre. É para sempre. Por isso não pode ser por causa das circunstâncias, porque nem sempre elas dão razão para a gente ficar alegre, né? Aliás, acho que na maioria das vezes realmente elas dão toda essa razão para se alegrar. Mas a gente pode se alegrar sempre porque é em todas as coisas. Talvez não por causa de todas as coisas, mas até Jó entendeu isso, né? É possível no Senhor se alegrar em todas as coisas. É sempre, e Paulo diz, né, só para enfatizar, ele fala novamente, que eu vi de novo, vou falar de novo: alegrem-se no Senhor, novamente, porque é o desejo de Deus para as nossas vidas, que a gente experimente alegria sempre, não apenas quando a gente se sente amado, não apenas quando a gente sente que Deus está próximo de nós, não apenas quando a gente está bem com a vida, felizes nas nossas situações, mas é sempre. E essa frase é tanto uma consolação, porque faz bem para a nossa alma, né? Mas também uma ordem. É uma consolação para nós, porque, como eu disse, Deus falaria isso para nós: alegre-se em mim. Mas Paulo também falou, disse, ditou ali, mandou a carta para os filipenses, porque eles precisavam ouvir. Assim como nós precisamos ouvir. Precisamos que alguém fale para nós, né? Bem literalmente: se alegre no Senhor, né? Se alegre no Senhor. A gente precisa ouvir isso de alguém. Todos nós sabemos, claro, está escrito, a gente até memorizou, mas a gente precisa lembrar uns aos outros. De novo e de novo. Você está se alegrando no Senhor? Você está satisfeito no relacionamento com o seu Senhor? Então é uma consolação, mas também uma advertência. Se alegra no Senhor. Por que você está vivendo desse jeito que você está sofrendo nesse momento? É, na verdade, uma ordem. Deus nos ordena, né? Alegre-se em mim. Porque Ele sabe da tendência que a gente tem de ficar desanimados, cabisbaixos, né? Preocupados. E se é uma ordem, a gente pode até agradecer, porque é a melhor ordem que existe. Não é nada negativo: para de fazer isso, né? Não faça isso. Alegre-se, né? Se tem uma ordem que a gente deve obedecer, seja salvo e alegre-se. É uma ordem que não deveria ser tão difícil, mas às vezes é. E a gente precisa ouvir isso como ordem também. Deus nos ordenando: alegre-se, tome a decisão certa. Você vai continuar se afundando na tristeza, ou você vai começar a buscar a Deus e ouvir a Deus e escolher a alegria? E a gente pode falar: mas como assim escolher a alegria, né? Se fosse tão fácil, todo mundo estaria feliz, né? E alegre. Como não é tão fácil, o que eu vou fazer? Você nem sabe da metade que está acontecendo, que está roubando a minha alegria hoje. Como que eu vou escolher me alegrar? Mas o cristão é a única pessoa que não depende mais só daquilo que tem naturalmente, das suas habilidades,
mas agora tem uma fonte dentro de si que é sem fim, né? Que tem alegria, poder, amor, tudo no Senhor que vive em nós. Nós dependemos da força que está nele. E aí acontece como com todas as ordens que ele nos dá, a gente não precisa entender tudo, ou como isso vai acontecer. Como o soldado, né? Ele recebe a ordem, ele não sabe todos os planos do general, né? Como essa guerra deve acabar. Ele segue simplesmente a ordem. Na antiguidade, aquele escravo que remava, né, ali debaixo lá nos fundos, né, desse navio, ele nem olhava para fora, nem via para onde esse navio estava indo, mas seguia as ordens. Então, quando a gente recebe uma ordem assim, a gente pode dizer: Senhor, eu entendo que eu devo fazer isso. Eu entendo que eu devo me alegrar. Eu quero te obedecer, mas não sei como. Então me ajuda. Eu escolho te obedecer. Esse é o primeiro passo. E o Senhor vai nos ajudar, né? Eu escolho te obedecer. Eu escolho a alegria. E essa escolha, como a gente vai ver no versículo 6, vai se mostrar através da nossa atitude de orar, pedir, suplicar e agradecer. Mas eu escolho essa alegria porque eu entendo que é um mandamento para mim. Mas antes de chegar na oração, vamos ler o versículo 5, que fala: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O mundo também está olhando para nós, né? Parece até que não combina muito, né, com o nosso contexto. Mas Deus quer que a gente tenha alegria acima das circunstâncias, não apenas para nós, né, mas para os outros também que estão ao nosso redor. Porque esse é um testemunho tão forte, né, que Ele pode dar para o mundo. Que existem pessoas que, apesar que tudo está indo do mal para o pior, ainda estão alegres, né, ainda estão em paz, ainda louvam o Senhor. O Jó, né? Não entra na cabeça como esse cara ainda falou: mesmo assim, louvado seja o teu nome. Então, como pode ter alegria com tudo que está passando? É, apesar das dificuldades, mostrar amabilidade. Ou pode ser traduzido também, e talvez algumas versões trazem isso: moderação, mansidão, equidade, paciência. Que a nossa missão continua sendo fazendo o bem com alegria, não com aquele sorriso falso, né, que infelizmente cristãos já foram acusados, né? Isso aí é fake, né? Você está fingindo alguma coisa que não é. Mas a gente deve fazer o bem com a alegria que a gente tem, ser autêntico, ser genuíno, apesar das dificuldades, apesar das pessoas difíceis que a gente encontra no nosso caminho. Mais ainda, porque Jesus está perto, né? Perto está o Senhor. Jesus vai voltar em breve e todos os sinais estão apontando, né, para a sua vinda. Porém, o contexto da alegria traz o que para nós? Jesus é a nossa maior alegria. Está vindo a alegria até nós, né? A vida parece ser a maior busca, né, da felicidade. Você está correndo atrás da alegria, mas para o cristão a maior alegria está vindo, né? Você vai ser surpreso por alegria. Acho que é até um título legal para fazer um livro. Se você quiser usar, eu te deixo. Surpreso pela alegria. Ela está vindo para nós, vindo do céu. A nossa maior alegria está vindo para nós. Agora a gente só vê os sinais que são terríveis, e Jesus já falou, né? Só vai piorar, mas para nós o maior evento está por vir, a volta de Jesus. E por isso, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em outras palavras, não se preocupe. Se alguém falasse isso para você, como você se sentiria? Se alguém falasse: você não precisa se preocupar com nada. Acomodação, já cuidei de tudo. Alimentação, já providenciei. Saúde, está com
problema com o mal que está no mundo? Já cuidei disso. O seu futuro está te deixando ansioso? Já cuidei. Se alguém falasse isso para você, que beleza. Aí eu vou com leveza através dessa, passando por essa vida, feliz da vida. Não precisa se preocupar. Só vem aqui e já cuidei de tudo. Claro que a gente precisa ser prudente e Deus nos fala através da sua palavra também, trabalhe, precisa ter a provisão para a sua família, prover, planejar para o futuro, resistir ao mal. Mas como a gente vive? Como se isso fosse apenas a única verdade. Trabalhe, providencia, provê, viva, e é isso. A gente vive como se tudo estivesse nas nossas mãos, como se todo o peso estivesse apenas sobre os nossos ombros. E a gente pensa, bom, se eu não der um jeito, se eu não conseguir alguma solução nessa hora, é meu fim, já era, acabou. E a gente vive, talvez inconscientemente, pensando assim, quando a verdade é que tudo está nas mãos de Deus. A gente até fala, todo emprego está na mão de Deus, para quem precisar, A saúde está na mão de Deus, as famílias estão na mão dele, todo o dinheiro, todas as riquezas materiais também estão na mão dele, e espirituais, O futuro está nas suas mãos, o amanhã pertence a ele, tudo está na mão dele, e a gente precisa apenas confiar. Então podemos receber assim, isso de Deus, não precisa se preocupar com nada, porque Deus sabe como as preocupações nos destroem, nos deixam cada vez mais ansiosos, mais alterados emocionalmente, mais doentes. No final a gente sabe que não produzem nada. Então por que a gente escolhe de novo e de novo seguir esse caminho, É bobagem. Mas a gente precisa se lembrar disso. A gente até fala para nós, eu falo para mim mesmo, que a gente vive assim, Se preocupando. É um sermão para todo dia da semana, Não fiquem ansiosos por coisa alguma, que no final não produz nada. Para que eu estou fazendo isso? Jesus falou em Mateus 6:27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quer dizer, não vai ser nada de bom em se preocupar. Mesmo assim, a gente é campeão em se preocupar. E uma preocupação leva a outra, e a outra, a gente chega no mínimo detalhe e a gente já se perdeu em tantas preocupações. Por isso ele fala que seja por nada, Não andem ansiosos por coisa alguma. Será que é possível? Por nada. Bom, a gente tem que pensar que se Deus fala, é possível. Tudo que Deus fala na sua palavra é possível, senão ele não teria falado, Aí seria muito ruim, da parte dele. Então Deus está dizendo, é possível. Você não precisa se preocupar. Quer se preocupar? Pode, Tem essa liberdade, mas não precisa. Simplesmente confia em mim. E ao invés disso, o que a gente faz? Muitas vezes a gente tenta fazer o humanamente possível para reverter o quadro que a gente está vivendo. E Deus fala, confia em mim, eu tenho uma solução. Ouça o que eu tenho a dizer para mim, para você. Ele falaria, traz para mim, deixa comigo, esse problema, essa preocupação. Em 1 Pedro 5:7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então pega isso e lança, joga no colo dele, leva. Como? Através da oração, pela súplica, pela oração, pela súplica, por ação de graças. Você precisa apresentar seus pedidos. Oração é o quê? Todo tipo de comunicação com Deus, que inclui adoração e louvor. E como é bom quando a gente não começa apenas descartando a nossa lista com Deus, mas quando a gente lembra quem Ele é. Às vezes muitas coisas já se resolvem quando a gente lembra que Deus é todo-poderoso, que Deus é gracioso, que Deus é cheio de amor. E a gente começa a louvar Ele por quem Ele é e os nossos problemas já diminuem. Mas também existem as súplicas.
São pedidos diretos, pedidos constantes, contínuos que a gente faz. Nós precisamos pedir a Deus, né? Pedir de Deus. E aqui essa palavra que traz esse verbo, a ação que a gente deve fazer, apresentar. Outra versão diz fazer conhecido. Faça conhecido o que traz ansiedade. Em outras palavras, verbaliza. É bom você orar lá no meio da correria, do dia a dia, no seu coração, em silêncio, né? Socorro, Deus, traz para aquilo. É muito bom. Mas também não negligencie o tempo que você está a sós com Deus para literalmente falar com Deus, né? Verbaliza, deixa o som sair da sua boca, fala exatamente o que é, derrama o seu coração diante dele, fala da sua realidade sem embelezar, né? Deus já sabe tudo mesmo, então não precisa fingir nada, não precisa esconder nada. Peça socorro. Embora Ele já saiba de tudo, mesmo assim fale. Não negligencie esse tempo com Deus. Talvez Ele esteja apenas esperando você pedir. Então, em súplicas, mas também com ação de graças. Porque isso nos ajuda, nos blinda de certa forma de ter um espírito reclamão, né? Só de reclamar, só de lamentar o que a gente está passando, nos guarda de ficarmos assim. Que a gente pode agradecer, se não for nessa situação, a gente não está vendo nada, agradece por aquilo que Deus já fez em outra situação. E aí você pode olhar para o futuro com fé e dizer, Deus pode fazer isso de novo, né? Peraí, deixa eu pensar quando Deus já me deixou na mão. Pensa, e você não encontra nenhum momento. Então, acho que Deus vai me levar por essa situação também, de alguma forma, né? Não vai ser dessa vez que Ele vai ser infiel. E você pode olhar para o futuro pela fé e já agradecer. Então, é dessa forma que a gente apresenta tudo, né? Em tudo pela oração. Em tudo. Quer dizer, não tem nada grande demais nem pequeno demais para Deus. Ele se importa com todas as coisas. O que te deixa ansioso? Se eu falar para essa pessoa, ela vai falar, que ridículo. Você fica ansioso por isso. Não importa o que os outros falam. Se te deixa ansioso, Deus se importa com isso. Ele se importa com todas as áreas da nossa vida. Então, em tudo, apresente. A questão é, no final de tudo, a gente pode abrir mão dessa preocupação? A gente pode apresentar e deixar com Deus? Esse é o desafio no final de cada oração, né? A gente pode deixar aos pés da cruz? A gente pode deixar no altar de Deus? Ou quando chega o amém, a gente se levanta e leva tudo conosco de novo? Se Ele fala por coisa alguma, nada é nada, né? Porque nós queremos insistir em saber como, ou entender como Deus vai agir agora. E a gente leva aquela preocupação conosco. Confia no Senhor. Porque no final, a Bíblia também diz que essa preocupação é pecado. É a nossa incredulidade de duvidar de Deus, da sua bondade, do seu poder, quem Ele é, o seu caráter, que Ele disse na sua palavra. Não é algo que a gente pode justificar. Todo mundo faz, né? É normal para o homem se preocupar. É possível viver de outra forma, né? É possível viver com a alegria do Senhor. Nós não somos o mestre da nossa vida, não somos o dono da nossa vida. Deus é. E a gente pode reconhecer isso e deixar com Deus. Às vezes é difícil, né? É uma tarefa para nós, né? Deixa com Deus e deixa Deus fazer. Esse deve ser o lema, né, da nossa vida cristã. Quando vier alguma preocupação, lance, repasse. Senhor, vou parar agora mesmo e orar, Senhor, é isso, aquilo que está acontecendo. Eu deixo com o Senhor. E aí a preocupação volta. Eu vou lançar de novo. Até que Deus faça alguma coisa, dê alguma solução ou me permita passar por aquela situação, talvez não mude. E o resultado, versículo 7, vai ser a paz de Deus.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Paz no meio das dificuldades. Que às vezes Deus fala, eu não vou tirar, né? Não vou tirar agora, talvez eu não tire até você entrar na glória. É a paz que eu deixo para vocês. Não como o mundo dá, mas uma paz infinitamente maior. E se nós lançamos as nossas ansiedades sobre Ele em oração, essa paz pode nos inundar. E alguém pergunta, como pode ficar tão tranquilo no meio dessa situação? Eu já teria pirado, né? Eu já teria feito não sei o quê. Não tem explicação, porque excede todo o entendimento. É além da nossa imaginação, né? É além daquilo que a gente pode, de forma racional, explicar para alguém. Eu estou em paz, eu tenho paz, porque é de Deus, não é a minha, não é que eu fiz, né? Eu fabriquei essa paz, eu consegui porque eu, sei lá, manipulei as coisas para que sejam favoráveis para mim. Eu estou em paz, assim como Deus está em paz, porque é paz infinita com o Senhor, Ele está em paz, Ele está seguro diante de tudo, não tem surpresa para Deus. Para nós sim, né? Meu Deus, o que foi essa notícia agora? O que foi isso que eu ouvi agora? E a gente fica ansioso. Mas a gente pode ter a paz do Senhor. Assim como Jesus, quando estava dormindo no barco no meio da tempestade, né? Na maior tempestade ao redor, aqueles homens experientes, achando que estariam morrendo já, e Jesus dormindo. Essa paz que Deus nos dá. E como ela se manifesta? Guardando a nossa mente e o nosso coração. Isso vem realmente de um termo militar, guardando como sentinela que guarda as portas da cidade. E nós percebemos que a paz está longe de nós, né? Uma ausência de paz quando a gente está ansioso. Não pode ter os dois ao mesmo tempo. E o que está sendo atacado? É a nossa mente e o nosso coração. São os pensamentos e as emoções onde a gente sente essa guerra travando. Começa na mente, né? Geralmente entra um pensamento, uma coisa, esse aqui não estava preparado para isso. E um pensamento leva a outro, leva a outro, leva a outro. E antes que a gente perceba, a gente já está descendo esse caminho da ansiedade. A gente precisa que a paz guarde os nossos pensamentos. Que a gente leve os pensamentos para o Senhor, mas também o coração, porque aí, mais cedo ou mais tarde, as nossas emoções estão sendo afetadas e a gente começa a reagir com medo, com pânico, com depressão, com raiva, todo o espectro das emoções, porque a gente não consegue dar conta. Nós não temos a solução, né? Nós não somos os suficientes para aquela situação. Mas graças a Deus temos alguém que é. Temos alguém que é suficiente para tudo que pode acontecer. Temos aquele que é suficiente, apto e tranquilamente preparado para tudo e habita em nós. Deus que habita em nós, que sabe lidar com todas as circunstâncias. E nós lemos em Isaías 26, 3, o lendo da Corrigida Fiel: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A nossa mente pode estar firme no Senhor quando a gente lança essas ansiedades nele, porque nós confiamos nele. É isso que Deus quer mais uma vez nos lembrar. Confia em mim, que a tua mente seja fixa no Senhor, que você possa apresentar todos os seus pedidos e que no final, mesmo não sabendo como isso pode acontecer na sua situação, mesmo assim, escolher experimentar a alegria que Deus tem preparado. É fácil? Com o Senhor é. Conosco a gente está perdido, né? Que o mundo exige muito além do que nós podemos ter, que nós podemos os recursos que a gente tem, mas o Senhor é suficiente. Vamos orar? Senhor, obrigado que Tu és tudo para nós, tudo que nós precisamos. Tu és suficiente, Senhor.
Não há o momento em que o Senhor larga tudo nas nossas mãos e fala: agora está contigo, se vira e viva com as suas preocupações e os seus problemas, resolva. Senhor, obrigado que tudo, Senhor, nós podemos lançar sobre Ti. Esse peso não precisa estar sobre os nossos ombros. Embora muitas vezes o Senhor já determinou que nós sejamos a solução para os nossos próprios problemas, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá ânimo, o Senhor nos dá a capacidade para passar. Às vezes, Senhor, também são outras pessoas e às vezes é simplesmente o Teu toque sobrenatural e a Tua paz que ninguém pode dar, ninguém pode explicar, a não ser o Senhor, inundando o nosso coração com a paz que exige todo o entendimento. Isso que nós te pedimos nesse momento, que Tu possas inundar os nossos corações com a Tua paz e com a Tua alegria. Que mesmo, Senhor, não tendo solução, não vendo, Senhor, a luz no final do túnel, não sabendo como será o próximo dia, Tu já tens a solução, Tu tens a resposta. E nós queremos escolher a Tua alegria. Queremos nos alegrar em Ti, Senhor. Queremos andar nos Teus caminhos. Queremos Te obedecer. E nos ajuda, Senhor, para que a gente possa viver essa vida abundante que o Senhor nos trouxe. Que a gente não viva aquém daquilo que o Senhor proporcionou para nós através da Tua morte na cruz. Queremos, Senhor, lançar todas as nossas preocupações sobre Ti nesse momento. E que o Senhor nos ajude, muitas vezes, a nomear cada um e assim deixar aos pés da cruz, sobre o Teu altar, onde Tu vais cuidar, Senhor, de tudo. Queremos Te deixar, Senhor, cuidando dessas coisas. Nesse momento, principalmente tudo que está fora do nosso alcance, que a gente se preocupa com coisas que a gente nem pode mudar, nem se a gente quisesse. Talvez não estejam nem relacionados, Senhor, a coisas materiais. Talvez não esteja nem aqui nesse país, Senhor. Talvez, Senhor, esteja tão longe de nós que é no passado e a gente não consegue nem voltar. Mas Tu pode nos libertar, Senhor, dessa grande tendência de viver em ansiedade, de andar, Senhor, na ansiedade. E que o nosso andar, que a nossa vida, Senhor, diária não seja baseada nisso, mas que a gente possa escolher a alegria do Senhor, que é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém.